pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Comunique e é muito bom estar com vocês de novo. Hoje a gente continua aqui a nossa série, né, sobre as competências necessárias para se falar aí, ou se comunicar, né, em uma língua, seja ela sua língua materna, seja ela outra língua. A gente já falou aí no primeiro vídeo. Se você tiver em dúvida sobre o que a gente está falando, volta lá no primeiro vídeo dessa série e aí você consegue acompanhar a gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre competência sociolinguística. O que vem aí na sua cabeça quando você pensa em competência sociolinguística, hein? Olha, sócio vem de sociedade, social, né? Linguística vem de língua, né? O estudo aí da língua. Então, se eu misturo aí as duas coisas, tem a ver com a minha competência de entender a língua e o seu funcionamento em sociedade. Entender de que forma ou de que formas, né, as relações sociais impactam o uso da nossa língua e o uso aí da nossa comunicação. Então, vamos pensar aí, por exemplo, se você imaginar que você vai falar para um grupo de adolescentes, você acha que você vai utilizar aí a mesma apresentação que você faria, por exemplo, para um grupo de pessoas entre 30 e 45 anos? Né? Você falaria igual você fala para adolescentes de 15 a 18 anos, como você falaria para pessoas de 30, 45, 50 anos? Bom, se você responder que sim, então é bom você ver os primeiros vídeos aqui do canal. Por que não? A gente não vai falar igual, porque a gente sabe que questões de idade modificam o falar das pessoas, não é assim? Então, por exemplo, eu falo de forma diferente, eu tenho 31 anos. Eu falo de forma diferente que, por exemplo, alguém que tem 15 anos. Provavelmente ele vai utilizar algumas regras, algumas gírias, alguns vocabulários que eu não tenho acesso, né? Eu vou ficar perdida, vou ter que perguntar. Assim também, se eu conversar com meu avô, como acontece, né, de vez em quando, ele tem 88 anos, às vezes ele utiliza expressões que eu nunca ouvi falar, né? Eu tenho que falar o quê? O que você falou? O que significa isso? Né? Quando que usa isso? Como é que usa isso? Não é assim? Então, da mesma forma, a gente precisa entender que sim, a idade é algo que modifica a forma de se comunicar das pessoas. Outra questão, por exemplo, seria a formação das pessoas, né? Se eu tenho uma pessoa que é formada, por exemplo, em direito, ela provavelmente tem um vocabulário diferente da pessoa que é formada em engenharia, que tem um vocabulário diferente de uma pessoa que é formada em medicina, que tem um vocabulário diferente de uma pessoa que é formada em letras, não é assim? Uma pessoa que está terminando o ensino médio tem um vocabulário diferente de uma pessoa que está finalizando aí uma pós-graduação, não é verdade? Então a gente aí ao longo da nossa formação, dependendo da nossa formação, a gente vai com certeza ganhando novos vocabulários, se acostumando mais com determinadas formas de falar, determinadas palavras, determinados campos semânticos, né? Então aí um campo de palavras aí que tem um sentido parecido, próximo, né? Então, da mesma forma, quando a gente vai pensar, né, para quem que eu estou dando uma palestra, com quem que eu estou conversando, para quem que eu estou vendendo o meu produto, com quem que eu estou argumentando, eu preciso considerar, com certeza, a formação dessa pessoa. E aí, quando eu digo considerar a formação dessa pessoa, não significa ser preconceituoso e essencializar a pessoa pela formação dela. Então, por exemplo, esse cara é advogado, então eu já tenho que falar assim, assado, que advogado é chato, né? Nossa, a pessoa nem estudou direito, isso aí, qualquer coisa que eu falar com ela convence. Não, isso é preconceito linguístico, a gente já falou sobre isso aqui também. Então, a gente precisa entender, né, ouvir aquela pessoa para entender o que ela nos traz, para a partir disso a gente saber aí se e de que forma a formação dela, né, seja acadêmica, seja
familiar, de que forma aquilo ali modificou o falar dela, né? Que tipo de argumento vai ser interessante ali para conversar com aquela pessoa. Também tem a ver com um pouco de competência estratégica que a gente vai falar na próxima semana. Bom, outra questão que pode mudar ou transformar aí, né, o falar, né, a gente já falou sobre idade, a gente já falou sobre formação, questões de gênero também, né? Então, existem diferenças, né, na forma de falar, dependendo com que grupo você se identifica, né? Então, mulheres, por exemplo, tem estudos que falam, né, na linguística, que mulheres falam mais diminutivo do que homens, né? E aí, gente, é como eu sempre digo aqui, não dá para generalizar, não dá para essencializar. Então, por exemplo, um estudo é feito com referência num número determinado, por exemplo, de indivíduos, né, de mulheres ou de homens. Então não dá pra falar que você sai por aí falando, não, mulher fala mais diminutivo, toda mulher fala bonitinho, fofinho e tal. Não, por exemplo, se você estudar uma questão aqui de Minas Gerais, você comparar Minas Gerais com outros estados, você vai ver que a gente fala mais diminutivo, isso no geral, tanto homens quanto mulheres. Então, por exemplo, cafezinho, queijinho, né? Também tem essas outras questões, né? Não só uma questão de gênero. E aí você tem que pensar também nisso quando você vai falar. Da mesma forma, você não pode começar um diálogo, por exemplo, eu estou falando aqui da questão, usando o exemplo da mulher, porque eu sou mulher, né? E são coisas que a gente vivencia. Então, uma pessoa que começa a falar com uma mulher e aí já adota determinados termos, pensando que toda mulher fala sobre aquilo, né? Então, uma pessoa que vem falar com uma mulher e começa a falar só de maquiagem, ou vai falar só de filhos, família, e às vezes é uma mulher que não tá tão antenada com aqueles assuntos, né? Às vezes é uma estudante, não sei, de engenharia, de educação física, solteira, então não tem filhos, talvez nem tá pensando sobre isso, nem utiliza maquiagem, ou utiliza, mas não entende muito sobre aquilo, né? É o meu caso, né? Eu uso maquiagem, mas se você me perguntar termos específicos, técnicos sobre maquiagem, tipo de maquiagem, eu sei as coisas que eu uso, eu tenho ali o meu padrão de maquiagem que eu sempre uso as mesmas coisas, só muda as cores, né? Então, se você também essencializar, não, ele é homem, então ele fala assim, ela é mulher, ela fala sobre esse tipo de assunto, né? Isso pode fechar portas, né? Por outro lado também, se você vai pensar num público masculino, e aí você vai pensar assim, não, ele é homem, né? Então vou puxar assunto com esse cara, vou falar de futebol e tal, né? Ou de, sei lá, futebol e, sei lá, algum outro assunto. E aí você começa a falar com esse cara e o cara fala, pô, eu detesto futebol, eu gosto de vôlei. Ou eu nem gosto de esporte, sabe? Prefiro falar sobre cuidado de filhos, prefiro falar sobre animais, não sei, eu tenho outros interesses. Então, se você simplesmente essencializa, né? Essencializar é tipo assim, tratar aquela pessoa como a essência dela fosse aquela. Então, eu tenho na minha mente uma base do que eu considero que é um assunto de homem, um assunto de mulher, que é um assunto de advogados, que é um assunto de engenheiros, que é um assunto de adolescente, que é um assunto de adultos. E aí eu começo, sem antes conhecer o meu público, conhecer as pessoas com as quais eu estou falando, então provavelmente eu vou estar partindo de generalizações baseadas nas minhas próprias perspectivas, né? E aí eu posso perder muitas pessoas aí na hora de me comunicar, posso não conseguir me comunicar com elas, né? Por fim, uma última coisa aí que eu já citei foi a questão regional, né? Pessoas que moram em regiões diferentes, elas podem se comunicar de formas diferentes, né? Então, como eu mencionei, em Minas Gerais, é bem comum, né, o uso do diminutivo, apesar de que é um grande exagero quando vai se imitar, por exemplo, mineiro em novelas ou alguma coisa assim, sempre tem uma visão estereotipada do mineiro.
Existem muitos falários, né? Minas Gerais é um estado enorme, então assim, de novo, não posso generalizar, né? Mas pensar assim que existem diferenças e existem diferenças também dentro da própria cidade. Então, por exemplo, se você vai falar, isso é muito interessante, gente, a gente não pensa sobre isso. Dependendo do bairro onde você foi, em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, você vai ouvir falares diferentes, né? Então, não dá simplesmente para dizer, não é mineiro, é Belo Horizontino. Não, você sabe, por exemplo, se você vai em São Paulo, que também é enorme, né? Assim, muito maior do que, obviamente, que Belo Horizonte, você vai ouvir falares diferentes, né? Eu tenho muitos amigos em São Paulo e eu vejo assim, como que eles mesmos reconhecem isso. Não, esse fulano assim fala assim, ele é da Moca. Esse fulano assim, ele é da Zona Norte. Esse fulano assim fala, ele é da Zona Sul. Então, a gente percebe que mesmo dentro de uma mesma cidade, você tem falares diferentes. Isso são questões sociais que interferem sim na língua, e a gente precisa considerar isso quando a gente vai se comunicar, para que de fato seja efetiva a nossa comunicação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí a nossa discussão de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, não sei, pode colocar aqui embaixo nos comentários, ou você pode me mandar um direct message no Instagram ou um e-mail. Vou deixar aqui todas essas informações e aí a gente continua se falando, tá bom? Um abraço para vocês, uma excelente semana, até mais!